Bom dia, irmãos. Então, hoje nós vamos fazer um estudo bíblico, basicamente de citações, e nós vamos passar com brevidade. Esse é um assunto que é de grande impacto em toda a raça humana, mas a ideia que eu proponho é que nós façamos aqui um breve estudo de citações. Na conclusão, eu vou fazer uma rápida passagem pelo capítulo 32 da nossa Confissão de Fé, que é uma referência muito boa para nós continuarmos, e talvez hoje à tarde, se os irmãos estiverem ali à disposição, possam fazer um estudo verificando as citações específicas nesse capítulo que trata desse tema. E eu vou apresentar aqui essencialmente a condição da morte. Não vou propor que continuemos para julgamento ou qualquer outro, os eventos que dão sequência no plano de Deus. Então, vamos iniciar o nosso estudo lembrando um dos textos que tratam desse assunto. E isso está lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13. Diz lá a revelação do nosso Senhor. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu vou pedir ao reverendo se pode nos dirigir em oração. Tem um microfone, por favor? Um microfone. Pai Santo, nós mais uma vez pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, agora quando nos reunimos em torno da Tua Palavra, para aprender, ó Pai, ensinamentos tão importantes, revelados pelo Senhor. Pedimos que abra o nosso coração e demova, destrua concepções que não têm amparo na Tua Santa Palavra. Dá-nos, ó Pai, pensamentos cativos à Tua Palavra, um coração disposto a aprender de Ti somente, para que assim creiamos naquilo que é verdadeiro. Abençoa o Teu servo, o presbítero Marcos, utilizando-o como instrumento do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a sequência eu vou apresentar 7 itens aqui, ensinos bíblicos que nós extraímos do texto da nossa palavra, da revelação de Deus, e são eles que a morte do ser humano é pelo pecado. O outro item é que todo ser humano morre. A morte é definitiva. Na morte do corpo humano, há separação da alma. A alma do crente fica na presença do Senhor. Aí, a ressurreição e a derrota da morte. Esses temas eu vou apresentar textos bíblicos e vamos fazendo comentários ao longo da leitura dos textos. E os irmãos, como é a praxe usual na nossa escola dominical, a qualquer momento se manifestem se desejarem fazer alguma pergunta ou mesmo se desejarem fazer algum comentário adicional. Então, vamos no primeiro dos elementos. A morte do ser humano é pelo pecado. Isso é um tema que todos nós conhecemos, mas é relevante que nós lembremos o processo como se for que se iniciou isso e que se deu. E aí nós voltamos lá em Gênesis, no capítulo 2, o texto que o Senhor está dando instrução já para o Adão no Jardim do Éden, enquanto ele já tinha lá, então, recebido a responsabilidade para cultivar e guardar. E diz lá então a Deus:
Pois o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Deus deu uma ordem específica para Adão, o nosso pai da raça humana. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. E a ordem continuava: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E existe até quem é da área de direito, eu não sou engenheiro, mas tive que aprender algumas coisas. A ordem, a lei, ela tem eficácia se tiver apenamento. Uma ordem, uma lei, se nós damos alguma ordem a alguém ou alguma, talvez dos nossos filhos, e não os alertemos que a quebra daquela orientação tem consequências de apenamento ou de algum tipo de punição, a lei, os juristas descrevem como sendo inócua. É inútil se dar uma lei sem apenamento. E Deus deu, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A raça humana recebeu essa instrução através do nosso pai Adão, que foi transmitida à sua esposa, à sua mulher, Eva, por Adão. O Adão era o cabeça da família, o cabeça da raça humana. Mais adiante, como nós sabemos, lá no capítulo 3, nós temos a continuação desse caso em particular. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Eu aponto, irmãos, a esta questão. Era boa para, concluiu a Eva, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Que fez, então, a mãe da raça humana, digamos, os descendentes, aliás, todos os seres humanos a partir de Adão, descendentes de Eva, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou-lhe do fruto e comeu. E mais, e deu também ao marido e ele comeu. Irmãos, o que se pode concluir de maneira bastante assim certa, é que Adão estava presente durante todo o evento e acompanhava aquele desenrolar, inclusive o diabo, como nós sabemos, lá o Satanás, naquele diálogo que tinha com Eva. Adão estava presente, estava acompanhando aquilo. E aí, como já foi tratado em um sermão recente aqui em nossa igreja, e se omitiu, gravíssimo pecado, a omissão. Para nós crentes é algo de consequência severa perante Deus. Nós vamos prestar contas das nossas omissões. E o primeiro caso de omissão que transformou, digamos não, mas que deu sequência ao plano de Deus de maneira fenomenal, foi esta omissão de Adão. Adão se omitiu, ele o chefe da família, o cabeça sobre Eva. Aí nós vamos ver um pouco mais adiante em Tiago esse elemento a respeito do pecado, que é absolutamente coerente e ligado a essas instruções e o que ocorreu também nesse caso e o que ocorre com nós, com cada um de nós. E aí Tiago está tratando do tema a respeito do pecado, né, como se desenrola isso. Ele estava falando a respeito de tentação, se havia alguma questão lá que Deus poderia, havia alguma sugestão de alguém que Deus poderia tentar alguém, e Tiago está tratando desse tema. E aí nós vamos pegar só essa parte que está ligada a isso. Então lá no capítulo 1, versículo 14 a 15, diz lá, Tiago, movido pelo Espírito Santo: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Veja lá, atrai e seduz. A árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento.
Então esse é o processo que acontece conosco e me parece que aconteceu com Eva. E Adão também acompanhando, se omitindo no processo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Tomou do fruto e comeu. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, irmãos, esse é o processo da morte ser causada pelo pecado. A consequência é que todos nós, herdeiros, descendentes de Adão, recebemos essa condição do nosso pai da espécie, da raça, e adicionalmente nós agregamos outros pecados que somam ao que nós herdamos. E Deus não só havia apenado o Adão com a morte, mas ele deu também um apenamento complementar. Ele disse quais seriam as consequências daquela condição da mortalidade, não mortalidade, mas da condenação à morte do corpo, a partir do pecado que foi ali cometido pelo casal. Deus, como nós sabemos, e a Bíblia revela, a morte não ocorreu imediatamente, a morte do corpo. Houve uma consequência imediata espiritual, mas houve, e de altíssima importância, mas no ponto de vista da morte, e nós vamos ver mais adiante a respeito desse tema, a morte do corpo não se deu ali em sequência. A partir do momento que ou dava-se a mordida ou se ingeria o fruto que havia sido o bocado mordido, o fato é que condenou-se à morte. A morte veio e passou a ser parte da história, da sequência da raça humana e particularmente do casal, mas a morte não foi instantânea. Mas no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela, dizia Deus ao Adão, foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós temos suscetibilidade a doenças, a decadência do corpo, os que vão ficando mais maduros e mais descritos na nossa sociedade com benevolência, mais experientes, mais sábios, eventualmente, nós vamos notando isso com mais facilidade. Sem dúvida, o corpo vai envelhecendo, ele vai perdendo a energia que cada um de nós lembrava e conhecia, e nós nos damos conta a respeito disso. E não só o ponto de vista do corpo, né? A nossa memória, a nossa rapidez de raciocínio, todos esses elementos vão se deteriorando com o passar do tempo, no sentido da deterioração, eu vou voltar, mas vão sofrendo uma decadência, e esses elementos, então, são consequências desse apenamento que nós, da raça humana, recebemos de Deus em complementação à morte, a condenação do nosso corpo à morte. E essa decadência é um sinal para nós não nos esquecermos do julgamento merecido que nós temos de Deus. E nós crentes, como os nossos próximos que são incrédulos, nós crentes sofremos, experimentamos esse sofrimento físico, e a morte é parte da maldição sobre a nossa raça humana. E isso é bastante importante para servir de ponto de contato e comunicação com os nossos próximos que não são crentes, que são incrédulos e que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Devemos apontar, todos nós somos membros da mesma raça, condenados por Deus, e aí vamos ver um pouco mais adiante um comentário a respeito disso. Assim, lá em Romanos, continuando nessa instrução, diz lá Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja a relação,
para a raça humana. E irmãos, eu não vou entrar muito nessa questão, mas vou enfatizar claramente: morte para a raça humana. Os anjos, por exemplo, pecaram, eles não têm morte. Agora, o que Deus e a Bíblia, a Gênesis, trata é morte para a raça humana. Não está tratando de nenhuma outra questão de morte de espécies, de outras criaturas que têm vida. Raça humana é o que Deus tratou. E para todos os homens do ponto de vista, e nós aqui temos a graça de Deus e a sabedoria de indicarmos que a raça humana, o gênero humano, pode e deve ser representado pelo seu primeiro criado, que foi um homem. Nós somos a raça humana, e o homem é uma maneira de nos representar. Não existe dificuldade alguma no nosso meio de tratar com a diferença de gênero, que são dois, masculino e feminino, homem e mulher. E o homem representa a raça humana. Mas nós, naquele ponto de comunhão e contato com os que são incrédulos e que não são crentes, esse texto de Romanos nos faz nos dá uma boa instrução. E diz lá: agora nós fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, e para nós tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós cristãos devemos ter uma ousadia compassiva com os nossos companheiros de sofrimento da raça humana, e mostrando que nós temos consciência e sabemos que estamos na mesma condição de mortalidade, de estarmos nos aproximando da morte do nosso corpo. E nós devemos proclamar ao nosso próximo incrédulo, perdidos para a vida eterna, que a morte do corpo e do espírito é o salário do pecado. Todos nós vamos morrer em corpo, mas há um caminho para a salvação. Um outro ponto bastante relevante que nós temos, que eu entendi como relevante, e os irmãos me perdoem essa conclusão, generalizada, mas é particular, né? A morte é definitiva. A morte ocorre e ela é definitiva. Nós vamos ver que não há outra sequência ou alternativa para o corpo humano, para nós seres humanos, que não seja concluir este corpo na morte. E lá em Hebreus, é uma síntese bastante clara e objetiva, que diz lá: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, Deus estabeleceu uma sequência no seu plano, sequência para nós, em que há todo um desenrolar de eventos compatíveis com a sua vontade. E depois da morte, para o corpo vem o juízo. Mas Deus também, que mostra, e nós aprendemos que a existência humana não é um ciclo contínuo de vida, morte, renascimento ou reencarnação. A noção de reencarnação não é cristã e é antibíblica. E a mensagem da Bíblia é clara neste texto e outros: o ser humano experimenta a morte do corpo uma vez. E toda pessoa, todos nós nos aproximamos, e aí perdoem a expressão, né? Inexoravelmente. Realmente é o caminho de toda a terra. Isso é uma expressão que eu não coloquei aqui, mas é muito esclarecedora, usada pelos nossos pais no Antigo Testamento. É o caminho de toda a terra. O caminho de toda a terra é o falecimento do corpo. E
todos nós nos aproximamos desse evento, e eu vou descrever como um evento. A morte é uma ocorrência, um evento, e esse evento vai romper os nossos laços com o hoje, com o século presente, e nos vai introduzir no porvir, na presença de Deus. E esse texto em Eclesiastes é interessante porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. E fez o inspirado, movido Salomão, que eu creio que escreveu esse texto, diz lá: sem que nós, homens, possamos descobrir as obras que Deus fez desde o princípio do mundo até o fim. Desde o princípio até o fim. Ou seja, nós temos a percepção e a condição na nossa natureza e no nosso saber de vida eterna. Deus pôs a eternidade no coração do homem. O ser humano foi criado por Deus para a eternidade. E a morte do corpo, como nós sabemos, por termos aprendido aqui afora essa dádiva, esse dom que Deus coloca em nosso coração, que a morte do corpo não é o fim de existência do ser humano. Deus nos fez o homem com existência eterna. Esse é um texto, é um ponto bastante importante que eu resolvi dar sequência no nosso raciocínio, é que a morte é o evento que vai causar esta separação. Não é encerramento de existência humana, mas é a separação do corpo humano da alma eterna. E diz lá o texto em Eclesiastes também, um deles, depois tem outros, porque, falando a respeito desse assunto, porque vais à casa eterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte do corpo, declara a Escritura, não é o fim da existência, mas é a dissolução de uma união pessoal da alma com o seu corpo. O nosso corpo, que agora morre ou morreu, está contaminado pelo pecado. Ele irá se decompor em seus elementos constituintes, e estes elementos retornarão ao pó, à sua origem. A alma separada do corpo continuará em existência imortal, onde Deus, o juiz, designou que fosse céu ou inferno. Aí nós temos uma parábola muito esclarecedora nesse tema, que nós todos conhecemos, eu creio, mas eu vou só citar alguns trechos, algumas partes. É a parábola do rico e de Lázaro. Jesus, nessa parábola, ele apresentou, e uma das questões que nós aprendemos ao estudar parábolas, é que a parábola ela usa sempre de elementos reais da criação. As parábolas de Jesus, dos homens não vou me aventurar, mas as de Jesus, elas sempre usam elementos da criação, ou seja, eles são elementos reconhecidos como sendo da realidade. E Deus utiliza, então, ele monta, digamos, a história da parábola, usando esses elementos com o objetivo de dar instrução para todos as suas ovelhas, e como, digamos, instrução de sabedoria e também de condenação para os que rejeitam essa instrução. Então essa parábola lá está em Lucas, no capítulo 16, e eu vou ler só esses trechos do 22 e 23. Aconteceu, no meio da parábola, como nós sabemos, aconteceu morrer o mendigo
e ser levado pelos anjos para o seio de Abrão. Veja, o morrer aqui, ele está dando já digamos, uma sequência. Levou Lázaro para o seio de Abrão, mas não foi o corpo de Lázaro, foi a alma de Lázaro que foi levado. O corpo dele morreu. E nós vamos ver um pouco adiante como morreu o rico. Lázaro, o seu corpo, não Lázaro, o seu corpo deve ter sido enterrado, mas não era relevante esse elemento do ponto de vista da parábola. Mas aqui no caso do rico, Jesus Cristo incluiu esse elemento. Tem um elemento nas parábolas de Jesus, é ocioso. O corpo foi sepultado. No inferno, a sua alma, onde Deus havia lhe designado moradia, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. Ou seja, estava um dos termos que nós conhecemos da revelação da Bíblia é seio de Abrão, céus, paraíso, morada do Senhor. Vários desses elementos eles são sinônimos em função do contexto que eles são apresentados. Então, Lázaro foi levado ao seio de Abrão, ou à presença do Senhor, ou às moradas celestes. Digamos, qualquer um desses termos caberia aqui. Jesus escolheu este. E esta questão da separação do corpo e da alma e a consequência que isso tem, aí eu resolvi colocar aqui uma consideração. Em nossa sociedade atual e de forma crescente, vem se tornando um ponto de aplicação o que se chama suicídio assistido. Essa ação, como nós sabemos, é auxiliar uma pessoa em alguma situação de sofrimento físico intenso, vou colocar a minha expressão, numa condição moribunda, ou seja, sem perspectiva de continuar com o corpo em vida. Então, o suicídio assistido é, de alguma maneira, dar um veneno ou interromper a vida dela, tirando oxigênio ou algum tipo de questão. Irmão, o suicídio é quebra do 5º mandamento, porque quem assiste é complemento, digamos, é um assassino em complementação. O que comete o suicídio está tirando a vida. Os dois estão quebrando o 5º mandamento. Ali, se tivessem 4 ou mais, seria uma quadrilha, ali são uma dupla. E o suicídio assistido é quebra do 5º mandamento. E mais, aqui nessa parábola, nós vemos a consequência terrível da morte para aquele que não aceitou Jesus Cristo. Quem não aceita Jesus Cristo, Jesus faz uma gravíssima advertência sobre os horríveis sofrimentos dos que morrem incrédulos. Eles vão para o inferno. Pois não. Se tiver um microfone. De certa forma, é uma quadrilha, porque a família também consente, né? O que a nossa irmã Denise está dizendo é assistido não só eventualmente por uma pessoa que mecanicamente ou dá um ato ali, dá uma injeção ou corta alguma coisa, mas pelos que permitem os familiares, as pessoas próximas. E sim, sem dúvida nenhuma. Reverendo, Perdão, 6º mandamento. Eu disse 5º, perdão. A minha sequência. Aliás, correção, a minha anotação aqui, eu não pus o número aí, digamos, errei na numeração. 6º mandamento, perdão. Eu me equivoquei. Pelo menos eu descrevi corretamente, não matarás. Então nós, movidos pela obediência de Deus, nós crentes em Jesus Cristo, movidos pela obediência de Deus,
a Deus, e a palavra e a instrução específica, a ordem que Ele dá, e por compaixão às pessoas incrédulas, moribundas, nós devemos nos opor resolutamente a esta prática terrível que é o suicídio assistido. E aí, lembrando a sequência de textos, isso lá no evento da morte de Jesus Cristo na cruz, quando ele entregou a sua vida a Deus para pagamento de nossos pecados. Ao lado dele estavam, como nós sabemos, duas pessoas, dois malfeitores, justamente condenados pelos crimes que haviam cometido à morte pela lei romana. Um desses condenados, arrependido, ele registra e declara como tendo Jesus como Senhor. E aí ele faz essa frase: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus complementa e respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aqui duas pessoas que foram levadas ao paraíso e uma pessoa que foi levada aos tormentos no inferno. Ou seja, existe e há sequência na vida nossa eterna. A morte, não há interrupção dessa vida, há uma separação do corpo e da alma. Aí nós vamos para o próximo item que eu coloquei aqui, a alma do crente na presença do Senhor. Então, tendo morrido o corpo, na determinação do julgamento divino para todas as pessoas descendentes de Adão, da raça humana, o corpo morre, retorna à sua origem constituinte, os elementos da terra, e a alma criada por Deus de natureza eterna, ela separa-se do corpo. E a pessoa continua em vida, a pessoa não se extingue. A alma representa a pessoa, digamos, o corpo representa a pessoa, mas entendo que a alma é a pessoa, no sentido de presença e de existência eterna. Aí diz lá, aí eu vou trazer um tema que é muitas vezes discutido aqui, é referente à questão dos que dormem, como representando os que o corpo morreu. Então, Jesus Cristo, lá naquela ocasião que ele estava se dirigindo a Betânia, lá já na conclusão do seu ministério, ele comenta lá que tem um registro, no caso particular lá em Lucas: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abrão. Morreu também o rico e foi... voltei para o caso anterior. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se dorme, está salvo. Você lembra que ele recebeu a notícia que o Lázaro estava muito doente e pediam a presença urgente de Jesus junto a ele. Eles sabiam que Deus tinha poder para sanar doenças e, enfim, dar toda a sequência. E, como nós sabemos da história, Jesus continuou o seu caminho no trajeto e nos eventos que estavam na ordem do plano de Deus. E ele, num determinado momento, avisou aos seus companheiros que Lázaro havia dormido. E Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro. Mas eles supunham que, os discípulos, que ele tivesse falado em repouso do sono. Eles pensaram: o Lázaro se curou. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, irmãos, algumas vezes existem trechos que citam a morte do corpo como sendo o crente dormindo.
Nessa condição, nós temos Paulo também fazendo registros de situações parecidas com essa, de crentes que dormem e que estão mortos e que são descritos como que dormem. Então nós vemos lá em Tessalonicenses primeiro: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui ele está falando de quem morreu, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja, esses são os que não têm esperança da ressurreição. Então está falando de outros que não aceitam a ressurreição. Então eles ficaram entristecidos. A morte seria a conclusão da existência. Em Israel particularmente, não só isso, mas porque aqui Tessalonicenses já é no mundo romano, Tessalônica, então eles tinham a crença em muitas religiões da extinção da vida ou de algum outro evento. E entre os judeus também, como nós lembramos, os saduceus eram defensores da extinção. Morreu o corpo, encerrou, extinta a vida. Porque diz lá o Paulo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, aqui está sendo dada uma instrução a respeito da ressurreição, mas ele usa a expressão dos que dormem. E não só aí, há outros trechos também que falam a respeito disso. Por exemplo, lá em Coríntios, também cidade do Império Romano, Corinto, lá na Grécia, etc. Eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, ressurreição é para a raça humana. E aí, irmãos, atentem: ressurreição é para a raça humana, é para todas as pessoas criadas por Deus na raça humana, ressuscitarão. Os seus corpos todos morrem, o corpo vai ressuscitar. Agora, tem outros textos que Paulo também utiliza a respeito da alma do crente que o seu corpo morreu na presença de Deus. Ou seja, a alma não está dormindo, a alma não está, digamos, inconsciente. Então diz lá: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O corpo está inerte, a alma, a pessoa, está com o Senhor. E mais, esse texto digamos, é um texto bem instrutivo a respeito disso. Porquanto, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, o morrer é lucro no sentido em que coisa melhor, como nós vamos ver, é estar em Cristo. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, veja, o trabalho de Paulo era servir a Cristo. Ele não estava fazendo um trabalho lá porque ele tinha grande sucesso político, tinha sido recém-eleito presidente de uma grande república. Não, ele estava ali servindo a Cristo e com grande tribulação. E já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo, irmãos, nós sempre devemos lembrar que o caso dele como apóstolo foi bastante especial. Ele recebeu instruções de Jesus Cristo, pelo que me parece, durante 3 anos, em algum lugar que ele dizia que era o terceiro céu. Ele esteve em companhia de Cristo. Os apóstolos, os demais apóstolos, tiveram companhia de Cristo aqui na terra. Durante esse período, Paulo teve a companhia, pelo que se parece, no terceiro céu, com Cristo ressurreto. Assim, eu trago aqui um tema que eu creio que é bastante claro a respeito da condição das almas, e sejam as almas dos incrédulos que rejeitam a Deus. Nós a vimos no exemplo do rico no inferno. Ele tem plena consciência do que está acontecendo, ele está sofrendo, digamos,
terríveis, está em agonia no inferno, e ele vê as coisas em volta, e um caso muito particular, que eu não vou me aprofundar e nem tenho como, ele ainda estava com sede, a alma estava sedenta. Então, é um caso para nós irmos com muita cautela a respeito do exame desse tema, a respeito da alma e do que ela é, do que ela necessita, né? Nós temos, mesmo nós tendo alma, a nossa autoanálise e introspecção, pelo menos a minha, é extremamente limitada, e eu não me arrisco a entrar nisso, mas aceito essas afirmações. E dizia lá no capítulo, aqui nós estamos em Apocalipse, né? Já passamos, onde está aqui? Aqui pelo visto eu pulei aqui a página, mas vamos lá. Aqui é lá, o Senhor revelando a João a respeito de uma condição que estava acontecendo, que existia transcorrendo nos céus, e antes da conclusão do processo e do plano divino com o dia do julgamento. Isso era anterior. João estava vendo esses eventos sendo revelados por Jesus, a ele, e ele estava vendo esses eventos no céu, na presença de Deus, né, junto ao Senhor. E dizia lá, quando o anjo abriu o quinto selo, ou quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas, e veja, não é que estava, em algum armário, alguma caixa, não, o altar era embaixo, era na frente, em volta, não era alguma coisa aqui, alguma gaveta que estava lá dentro, que alguns poderiam imaginar, não, era como pessoas presentes numa grande aglomeração, ali junto ao altar, mais próximo do trono, estavam ali as almas dos crentes e daqueles que tinham sido mortos, especificamente um grupo, tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então essas pessoas estavam junto ao trono, mais próximo, eu creio, do que qualquer outra pessoa lá, seja lá pessoa celestial, angélica ou pessoa humana que estava junto, do trono. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, que tinham sido mortos pelos que habitam sobre a terra. Aí, irmãos, veja que coisa fenomenal, assim, não fenomenal, mas claramente reveladora. Clamavam em grande voz, ou seja, as almas, as pessoas estavam se expressando, e não expressando de maneira, ininteligível, eles clamavam para Deus, algo específico, ou seja, eles tinham habilidade, condição de se expressar com absoluta clareza, e compreenderem as promessas que tinham sido feitas e que eles tinham plena convicção e aceitação, é que diziam eles: até quando, Senhor, não julgas e não vingas? Ou seja, julgamento e apenamento. Eles estavam, quando é que vai acontecer o julgamento? E eles clamavam, e não era um clamor, de uma argumentação, no meio da tarde aí, entre amigos. Era um clamor no templo, na presença de Deus. Então, veja a sequência do tratamento que nós estamos vendo bíblico e de Deus para com estas almas, para essas pessoas. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Veja, eu não vou pretender, irmãos, que o senhor aqui, que nós façamos aqui, então eles têm um corpo, eles receberam uma vestidura. Isso tem bastante figuras e que são apresentadas, mas a veste branca era a roupa da santificação,
daquele que está em justiça. Então essa alma foi vestida com essa veste branca, e lhes disseram que repousassem. Aí vem digamos, a compreensão nossa da expressão que repousam no Senhor. Não é que estão inertes, estão aguardando na companhia de Deus em tranquilidade. Não existe, mas continuam em existência, em consciência e em comunicação junto a Deus. Repousam como nós devemos repousar, na confiança em Deus, em todas as circunstâncias. E ele diz: repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse, veja, o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente foram. Ou seja, o plano de Deus tem plano para cada pessoa, para cada grupo, e tem as pessoas que Deus escolheu que vão dar a vida em testemunho. E essas pessoas serão chamadas à presença de Deus para ficar junto ao trono. Isso antes da ressurreição. É um ponto bem relevante para nós compreendermos que vamos dizer, as bênçãos e a graça que Deus vai dando, os galardões que virão com o julgamento, mas esse reconhecimento divino, ele tem sequência, ele não vai se apresentar somente após o julgamento. Aqui nós já estamos vendo um evento em andamento, e Deus chamando junto a si esses que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aí nós vamos, irmãos, no elemento sequente. Nós estamos vendo pecado, morte do corpo, a chamada à presença do Senhor dos que são filhos de Deus, e o desígnio para o inferno, para o Hades, daqueles que rejeitam a Deus. Agora nós vimos o estado que ficam, e não é, irmãos, não é um estado de inércia. A questão da inércia, o dormir, é uma figura muito apropriada para o corpo. Realmente, o corpo dorme no sentido que quando uma pessoa falece, o seu corpo fica estirado, fica usualmente numa cama e fica inerte. Então, é muito parecido com a condição que nós temos quando estamos dormindo. Então, se aplica ao corpo. E é um estado, mais ainda, por que se aplica ao corpo esse dormir como uma expressão própria? É porque é um estado temporário do corpo. O corpo não vai ficar inerte eternamente, ele vai ficar inerte temporariamente, porque o corpo vai ser ressuscitado. Esse texto é um texto particularmente, eu entendo, claro, no seu reconhecimento do que é a ressurreição do corpo. Irmãos, essa questão da ressurreição do corpo, como foi apresentada aqui, parece que o livro de Jó foi registrado por Moisés. Nós estamos falando isso há mais de 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, a revelação que Deus deu para os seus eleitos e registrou e fez conhecer, já da ressurreição era bastante clara, mais de 1500 anos antes de Cristo. Tanto assim que Jó faz esse registro muito esclarecedor. Diz lá: porque eu sei que meu Redentor vive, veja, 1500 anos antes de Cristo, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros.
Aqui é a expressão bastante, eu creio que feliz no português, de saudade, falando em português porque alguns outros idiomas não têm a felicidade de ter essa expressão. E não, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. E ele está falando da saudade desta situação futura que vai se dar com ele. Então, a alma é eterna e o corpo em pecado é mortal. Essa questão nós temos que lembrar com bastante clareza. Mas Deus não criou a raça humana, aliás, não vou dizer o que ele não criou, ele criou a raça humana para ser eterna. E a raça humana, como Jesus Cristo, agora parte da nossa raça, ele tem corpo. Nós, da raça humana, temos alma e corpo. Lá em Coríntios tem essa boa descrição a respeito da condição, dessa conclusão sobre a ressurreição. Aí eu vou ler o texto, é meio longo, mas eu creio que esclarecedor. Porque é necessário, e num momento e num abrir e fechar de olhos, vai ressoar a última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, eu aponto uma cautela. Os mortos ressuscitarão. Os que são filhos de Deus, eleitos na eternidade, eles vão ter um corpo particular, como nós vamos ver. A questão do corpo do iníquo, daquele que rejeitou a Deus, não traz esclarecimentos que eu, pelo menos, tenha conhecimento, bíblicos. Não sei se o reverendo Ageu tem alguma informação a nos instruir. Essa parte da ressurreição do corpo que não vai se desfazer por toda a eternidade do que rejeita Jesus Cristo, isto é fato bíblico, é evento que é descrito. Toda a raça humana vai ressuscitar, sendo que haverão dois grupos: os que foram escolhidos por Deus e os que rejeitaram a Jesus Cristo como Salvador. Os dois grupos fazem parte da raça humana, e a raça humana será em toda a sua totalidade ressuscitada. E aí diz, porque é necessário, e aí vem a explicação, por que é necessário que ressuscitemos? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Esse corpo pecador, contaminado pelo pecado, que fica doente, que vai envelhecendo, que tem questões, no plano de Deus ele vai se revestir de incorruptibilidade. E isso Deus determinou que esse processo é pela ressurreição, tendo Jesus Cristo assegurado, nos justificados perante Deus, pago todos os nossos pecados, nós eleitos de Cristo, nós vamos certamente receber esse corpo. Os que não aceitaram Jesus Cristo não vão receber este corpo. E o corpo mortal se revista de imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso daí é um texto que os irmãos talvez conheçam, é lá em Isaías, lá no capítulo 25 e 8, que ele diz lá: tragará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirar de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E aí nós temos uma outra parte que o Paulo também traz nesse texto, e aí esse está lá em Oséias, a base é em Oséias, mas Paulo faz o registro aqui, e mais parecido com, talvez, dizem os estudiosos, com o que está na Septuaginta, diz lá: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado
é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho para Deus, não é vão. Perguntas, irmãos? Tem mais um pequeno trecho? Então vamos seguir. A derrota da morte. E aí, irmãos, eu uso o texto, digamos, que eu entendo que se vale bem a respeito disso. Nós vamos ver um pouco adiante o que vai ser feito com o inferno e a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, irmãos, na sequência do plano de Deus, vai se acontecer toda uma série de eventos, e aqui eu dei um salto na minha proposta de ensino, é porque aqui é depois do julgamento. Então esse evento que nós vamos ver aqui da destruição da morte, é após, para a nossa visão temporal, linear, ele é após o julgamento, e a morte vai ser derrotada. E diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, isso na sequência dos textos: a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados os mortos, um por um, segundo as suas obras. Veja, não é uma proposição aqui, Apocalipse, de repente se tornou arminiana. Não é isso. É porque essas obras justificados por Cristo ou não justificados por Cristo, pelas suas próprias obras, né? Os crentes, as obras nossas são dadas por Jesus Cristo. Os que não são crentes têm que justificar a si mesmo perante Deus. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E veja bem, aqui a morte novamente está usando os termos de um ponto de vista vamos dizer assim, de habilidade de expressão. Não foi criado uma segunda morte, né? Mas é o estado de morte que se encontra naquele lago de fogo. Anteriormente, como os irmãos sabem, havia sido lançado o Satanás e o profeta e a besta. Desse mesmo lago de fogo. E todos os condenados, que inclusive até reafirma aqui, julgados segundo as suas obras, e foram, como nós vimos anteriormente, os que não aceitaram Cristo, os condenados, foram lançados nesse lago de fogo também. Este lago de fogo, chamado de segunda morte, é um local que estão todos os que se opõem a Deus, ou estarão todos que se opuseram a Deus. Então, irmãos, perdão, digamos, essa sequência um tanto abrupta que eu apresentei aqui, mas esses são alguns pontos que eu entendi que nós deveríamos lembrar. Não necessário montar assim uma sequência de raciocínio, mas pontos para nós lembrarmos a respeito disso. Agora, depois, em seguida da dona Neuraci, eu vou fazer uma rápida passagem dos textos do capítulo 32, eu não me proponho examinar, mas só lembrar, porque eles são uma boa síntese do que nós estudamos aqui. Pois não, dona Neuraci? Ali diz que o inferno e a morte são lançados dentro do lago de fogo. Logo, esse lago de fogo não é um inferno, porque se o inferno e a morte serão lançados dentro dele, o que hoje a gente chama de inferno não é o lago de fogo. O que eu tenho aprendido, e aí, dona Neuraci, a senhora vai perdoar aqui, digamos, as minhas limitações, né? O que eu tenho aprendido é que o inferno, ou o Hades, é o local em que estão as almas aguardando o julgamento. E o inferno, o Gehenna, o que eventualmente era feito, esse local é um local específico
de acordo com digamos, a revelação bíblica que está aqui no Apocalipse, vai ser lançado junto com a morte, com a besta, com Satanás e todos os condenados no lago de fogo. Agora, o nome que dá é o lago de fogo. E aí o texto diz, esta é a segunda morte, mas não diz que este é o segundo inferno. É isso que está interessante, porque se o inferno vai ser jogado lá dentro, ou tem alguma figura de linguagem aí? A figura de linguagem na parábola me parece um pouco difícil, porque ele usa elementos da realidade. No Apocalipse nós precisamos tomar bastante cuidado quando nós vamos interpretar o que é evento e o que é representação. O que o texto fala aqui, na minha, me parece ele chama de dentro do lago de fogo, e este lago de fogo é a segunda morte. Então essa é a expressão usada, e a senhora vai me perdoar, dona Elcia, eu não vou me estender, nem vou presumir qualquer outra conclusão que não que está escrito aí. Reverendo. Na linha do presbítero Marcos, né, o livro de Apocalipse, ele é difícil porque ele tem muitos símbolos, né, então é muito difícil. Mas lago de fogo e inferno são a mesma coisa, segunda morte, então são vários nomes que são usados para o mesmo evento, né. Um pouco antes, fala aqui no verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o lago de fogo ou o inferno, talvez a ideia aqui seja do lago de fogo como um evento final e definitivo. Porque veja, hoje o inferno já existe. Há um sentido em que o inferno é estado intermediário. Por quê? Porque aquele que morre sem Cristo hoje já vai para o inferno no segundo seguinte, mas é estado intermediário, porque ele está aguardando o julgamento final, tá? Então aqui a ideia do lago de fogo me parece não mais um estado intermediário, mas o estado definitivo. Então o inferno, sinônimo de lago de fogo, mas há um sentido em que inferno é estado intermediário ainda, porque hoje as almas estão lá aguardando o juízo final, tá? Então, lago de fogo nunca é apontado como estado intermediário, é sempre estado final, tá? Estão dando lá outras perguntas? Por favor, pergunta lá ao fim, Davi. Tem uma... Presbítero, tem alguma instrução sobre cremação? Cremação? Do corpo. Digamos, a forma de nós, cuidarmos veja bem, vamos deixar bem claro, nós devemos cuidar do corpo morto, não é para nós desprezarmos ou descartarmos. O corpo tem, que foi a morada nossa, e de todos os crentes e também dos não crentes, e veja, nós estamos nesse tempo na companhia do Espírito Santo. O corpo tem que ser, entendo eu, uma criação divina, tem que ser tratado com bastante cuidado. Agora, o corpo vai, como está absolutamente claro, revelado por Deus, o corpo desse tempo, do hoje, do século, ele vai retornar os seus elementos às suas origens, e ela vai retornar à terra. Então, existem, digamos, proposições de cremação, que devem, e que muitos crentes adotam,
existe e até, irmãos, nós devemos até de uma maneira assim objetiva, sabermos que muitos crentes morreram e seu corpo foram incinerados por um incêndio, por um acidente. Ou seja, a questão do fim do corpo, deste corpo, ele varia bastante. E aí tem um outro tema que talvez os irmãos tenham notado: o mar também devolveu o seu corpo. Então tem muitas pessoas que não foram sepultadas, foram, digamos, morreram, e o mar guarda digamos, o pó, como se deu. Então, existem explosões muito grandes. Imagina-se lá digamos, uma explosão de enorme, digamos, intensidade, que os elementos de um corpo humano podem ser desfeitos praticamente no instante da explosão. Então, não há como fazer isso. Agora, quando nós temos a responsabilidade de cuidar dos corpos de pessoas que foram chamadas perante Deus, nós temos a responsabilidade de cuidar com atenção e cuidado. Eu particularmente não me lembro de assim uma posição que eu tenha identificado como sendo necessária, de ser exclusivamente sepultamento ou somente cremação, incineração. O que eu creio que é absolutamente inútil é a tentativa de preservar o corpo congelado para que ele seja revestido de vida dentro de alguns séculos ou milênios. Eu acho que a morte é absolutamente irrevogável, ela é definitiva. E esteja o corpo preservado congelado ou nos seus elementos constituintes. Reverendo, tem algum comentário sobre isso? Espero que essa pergunta, aparentemente meio vaga, né, tenha pelo menos dado oportunidade de você dar andamento ao raciocínio. Muito bem, mais alguma pergunta? Então vamos passar de leitura, só para nós lembrarmos e revermos e até usarmos como é relevante nós termos como símbolo de fé em nossa igreja a confissão de fé que foi feita lá em Westminster, ajustada depois de alguns séculos, até porque, digamos, particularmente lá quando se declarou a independência lá dos Estados Unidos, que eles deixaram de ser reino e passaram a ser uma república, né? Mudaram algumas questões dos termos, mas ela é uma referência muito instrutiva e de bom para nós darmos sequências a uma série de doutrinas que são logicamente deduzidas dos textos bíblicos, necessariamente. Então diz lá: então, do estado do homem depois da morte e da ressurreição, ele também continua isso, nós vamos ver do estado da morte. Diz lá no capítulo 1, lá dando sequência: as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos. Será que é a primeira aqui? As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Tem lá em Lucas, etc. Então isso aí, como nós tínhamos visto, digamos, é o estado da separação da alma e do corpo. Além desses, aí os irmãos, eu vou ler aqui porque ficou faltando. Aparentemente desapareceu aí um item, e eu vou ter que ler aqui da minha... Aqui, ficou um em branco ali. Perdão, obrigado o reverendo ter notado. Então lá, os corpos humanos depois da morte convertem-se em pó e vêm em corrupção. Isso nós vimos, digamos, inicialmente. Mas as suas almas nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que os deu. Veja, isso é muito importante. A alma é imortal, o corpo morre, a alma não morre. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas do mais alto dos céus, onde vem a face de Deus,
em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Aí sim, as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas as almas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas dos seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Irmãos, não tem reencarnação, não tem extinção de alma. As almas vão habitar nesses dois lugares, aguardando a ressurreição. Aí mais, no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Como nós vimos lá naquele texto, particularmente lá de Coríntios, lá como que Paulo nos instrui a respeito disso. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos no seguinte, irmãos, os mesmos corpos serão identificados cada um como sendo aquela pessoa que o corpo morreu. E, evidentemente, os mesmos corpos aqui, digamos que está usado nessa expressão, não é que vão estar usando até a roupa, ou que seja, no dia que morreram, mas serão absolutamente ressuscitados no corpo. Aí, irmãos, devemos lembrar, teve um elemento que o único ser humano que o corpo não viu corrupção foi Jesus Cristo, só Ele. Todos os demais corpos têm a contaminação do pecado, e que é uma bênção divina, que o corpo é desfeito, porque aí nós vamos receber um corpo sem pecado. Eu tenho por mim que vamos nos lembrar dos pecados e sabermos que fomos justificados por Jesus Cristo. Pois não. Enoque, não só Enoque, né? Enoque e Elias. Então, tem Enoque e Elias. Aqui o que diz o texto lá, e que nós vemos, é que todos serão transformados. Então eu fico nesse texto. Todos serão transformados. Então o Elias e o Enoque não foram transformados, porque ainda não, e nós temos plena consciência disso, não houve o dia do grande julgamento. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra, para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. E todos aí, irmãos, têm as citações. Então, é isso, senhores irmãos. Só dois pontos que eu achei muito interessantes. A questão do suicídio, né? Bom. A questão do suicídio. O suicídio. A questão do suicídio, o reverendo está falando. Veja, todo pecado tem um aspecto egoístico. Quando alguém adultera, é porque ele está pensando no seu prazer. Quando alguém mata o outro, fruto de uma raiva, ele está pensando, digamos, na sua honra, entre aspas, na sua vingança. O suicídio também é um pecado extremamente egoístico, porque a pessoa desconsidera o sofrimento dos outros para pensar num alívio, entre aspas, né? Então, o suicídio é bem marcado na Bíblia como sendo, de fato, um pecado, é a quebra do sexto mandamento por motivos altamente egoísticos, né? E um ponto interessante que o senhor mostrou, nós temos uma dificuldade em achar que espíritos podem se expressar, né? E o texto de Apocalipse mostra as almas clamando e ouvindo o argumento de Deus, aguardem. Pois é. Mas parece que na cabeça do povo há uma dificuldade em entender que a alma se expressa, de que a alma tem aparência, porque anjos são seres espirituais, anjos não sangram, né? Anjos não têm carne, nervos, músculos, mas eles têm aparência, eles falam, eles cumprem ordens, eles têm consciência. Nós não seremos como anjos, mas a gente tem que entender que corpos espirituais, mesmo sem sangue, eles têm características de consciência, de falar, de se expressar e até de sofrer, porque as almas que estão no inferno não têm corpo, mas estão sofrendo.
com cautela, e o tema eu creio que é muito interessante para nós prosseguirmos. As almas, elas não são dissolutas no universo, elas são localizadas especificamente, é um local, é um ponto, a alma está, nós temos muita condição de identificar isso, porque a alma está, cada alma, a cada momento está em um lugar. Então, irmãos, eu creio que podemos encerrar. Eu vou pedir para o reverendo se pode encerrar com uma oração a Deus por nós. Pai Santo, te somos gratos por tua palavra, te somos gratos porque dentro do teu plano eterno, tu enviaste Cristo Jesus para vencer a morte, para ressuscitar e indicar o nosso caminho de ressurreição um dia. Nós, ó Pai, de fato, ansiamos pelo dia em que estaremos com novos corpos ou com o nosso corpo transformado, glorificado, em honra, habitando para sempre contigo, Pai. Pedimos que enquanto esse dia não chega, que o Senhor nos faça mensageiros da tua palavra para aqueles que ainda não têm Cristo, para aqueles, ó Pai, que estão no caminho das trevas espessas, no caminho do sofrimento eterno. Usa-nos como mensageiros para que eles possam crer em Cristo e assim, Pai, se tornarem também mais que vencedores e terem a esperança eterna de um dia estarem também com o Senhor. Abençoa-nos nesta jornada, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.